Olá! Veja no programa de hoje. Transtornos mentais e comportamentais afastam cada vez mais pessoas do trabalho. Cada dia mais você se afunda quando os problemas ficam maiores. Tudo sobre o FGTS. O Fundo de Garantia, ele auxilia o trabalhador numa hora que ele precisa, né? Se a empresa não cumprir com a sua obrigação, o trabalhador vai acabar não contando com essa proteção. E ainda, parte da rotina de uma psiquiatra. Cada vez mais as pessoas estão vendo a necessidade de procurar para ter um ajuste nessa qualidade de vida. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, que está só começando. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Trabalho Legal abre esta edição falando de transtornos mentais e comportamentais, a quarta maior causa de afastamento do trabalho em todo o país, segundo o Ministério da Previdência Social. Só em 2014, mais de 200 mil pessoas foram afastadas por esses problemas e quase um terço delas tinha depressão. Frequentar aulas do curso de Direito como qualquer outro universitário ou realizar as tarefas de auxiliar administrativa no trabalho. Ações simples do cotidiano que se tornaram verdadeiros desafios na vida de Sônia. No ano passado, durante 2 meses, ela ficou isolada de tudo e de quase todos com quem tinha contato. O motivo? Depressão. Eu vim morar em Brasília sozinha, né? Isso já é uma situação complicada, você ficar longe da sua família. Aqui eu comecei a me relacionar com uma pessoa maravilhosa. E a gente chegou a noivar e tudo mais, só que quando foi se aproximando, eu senti que eu não estava preparada, era muito nova. E eu acabei terminando o noivado. Depois de um tempo, não sei precisar quanto tempo depois do término, ele descobriu um tumor na cabeça, um câncer. E aí foi quando, não sei se foi arrependimento, foram vários sentimentos, na verdade. E aí eu fui começando a viver momentos era mais tristeza do que alegria por ver ele no hospital. E todos os dias eu ia e via a situação dele só piorando, piorando. Com um mês depois de internado, ele veio a falecer. E aí foi nesse momento que eu realmente me entreguei a todos os sentimentos ruins que poderiam passar na cabeça de uma pessoa. Ela conta que vivenciou os piores 60 dias da vida dela. Você sente muita falta de ar, às vezes parece que por dentro... É um sentimento, uma sensação muito estranha. Por dentro parece que tem várias mãos te apertando por dentro. Você não consegue respirar direito, sua respiração ela é falha. O Ministério da Previdência Social informou que em 2014, o número de pessoas afastadas do trabalho por causa de transtornos mentais e comportamentais chegou a mais de 221 mil casos. Destes, cerca de 60 mil foram em função de episódios depressivos e 24 mil referentes a transtornos depressivos recorrentes. Esta psicóloga é especialista no tratamento de casos de depressão que levam ao afastamento do trabalho. Ela explica o perfil dos pacientes e os sintomas que mais afetam os deprimidos. Não há um perfil claro sobre alguém ou seja, não há um preditor claro dizer existe um perfil de pessoas que saem. Fisiológico, um perfil de uma história de vida. Lógico que alguns episódios alguns tipos de trabalho tendem a. Uma depressão, um caso clássico de depressão, é alguém que sofre de ansiedade, não dorme direito, não acorda direito, está num estado de letargia, não tem motivação para nada, respira muito mal, inclusive, e aí você vê uma respiração, tem às vezes acelerações, né, do coração, não consegue resolver problemas, está muito confuso. Então, isso é um quadro mais depressivo. Somente o psiquiatra pode prescrever que o empregado não está apto para trabalhar por causa da depressão e definir o tempo de afastamento da função.
Já a empresa pode pedir que um médico do trabalho faça a validação desse atestado. Desde março deste ano, a medida provisória número 664 alterou a Lei 8.213 e estabeleceu que, nestes casos, o trabalhador que ficar mais de 30 dias longe do emprego poderá receber o auxílio-doença, pago pela Previdência Social. Sônia disse que o psiquiatra chegou a sugerir que ela ficasse ausente do emprego mais tempo para tratar a depressão, mas ela quis retomar as atividades quando começou a apresentar melhora dos sintomas. Só que os 90 dias eu não iria conseguir voltar no semestre seguinte para poder estudar. Na verdade, eu não ia perder só um semestre, eu ia perder 2 semestres. E foi onde eu falei, não, eu preciso reagir. Eu preciso ficar bem. Eu preciso correr atrás dos meus sonhos. Sozinho você não consegue. Acho que o pior problema está em você achar que você vai conseguir sozinho. E você só se afunda, você não consegue. Cada dia mais você se afunda quando os problemas ficam maiores. Para a psicóloga, mais importante que o tratamento com medicamentos ou com profissionais para curar a depressão é a força de vontade do paciente que o leva a superar a doença. A pessoa está mal, o que ela faz para sair daquilo? Né? E normalmente a pessoa quer sair, porque é uma sensação muito ruim. É muito ruim. E aí, por onde é que eu começo? Né? Tipicamente as pessoas têm a ideia de que um tratamento medicamentoso vai necessariamente ajudar e vai curar. Não. Tratamento medicamentoso não cura ninguém para um seu nada. Tá? Então isso é super importante da gente ter clareza de que o tratamento medicamentoso ele te ajuda a resolver os problemas. Porque às vezes eu estou num estado motivacional tão ruim que eu não sei nem por onde começar. Eu estou num estado emocional tão ruim que eu não dou conta dos problemas que eu tenho. E aí o tratamento medicamentoso me ajuda um pouco a eu controlar essa minha emoção, mas ele não vai resolver o problema. O que vai te ajudar a resolver o problema é um tratamento psicoterápico. E você vai ver depois do intervalo tudo sobre o FGTS. Voltamos em instantes. A equipe do Trabalho Legal visitou algumas empresas e encontrou patrões que queriam mandar um recado para os funcionários. Confira agora o resultado. O alô vai para a Denise, é uma ótima funcionária. Ela, tudo que eu peço, ela faz com presteza e delicadeza, com o maior amor e carinho. E atender bem os clientes. Um alô aqui para nossos funcionários aqui da Lanchonete Baião, Valdiana e Deusalina, que atende os clientes aqui com muito carinho. Galera, chegar no horário, para a gente cumprir as metas aí, que o investimento foi alto, a gente tem que pagar o investimento que foi organizado aqui para abrir a loja. Um abraço, valeu. Como funciona o FGTS? Qual o rendimento? Quem pode sacar? Em quais situações a retirada do dinheiro pode ser feita? As respostas estão na reportagem de Rodrigo Nunes, que vai mostrar ainda a irregularidade cometida por uma empresa que não reavisou os depósitos na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos funcionários. Você sabe o que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS? Sei não. Não sei. O fundo de garantia é aquele fundo que a gente recebe pelo tempo trabalhado. E é depositado para que, eu acho que para quando eu for demitido, eu tenha uma reserva para poder continuar a tocar minha vida. Não é isso? Isso mesmo. O FGTS é uma proteção financeira ao trabalhador para que ele possa utilizar o benefício, por exemplo, quando for demitido sem justa causa. O fundo também é uma fonte de financiamento para habitação, saneamento e infraestrutura. O trabalhador precisa ficar atento e conferir se o valor referente ao FGTS está sendo depositado. O Fundo de Garantia ele auxilia o trabalhador numa hora que ele precisa, né? Se a empresa não cumprir com a sua obrigação, o trabalhador vai acabar não contando com essa proteção, né? E aí ele vai acabar sendo, por exemplo, na hora da demissão, se ele vier a ser demitido sem justa causa, né?
ele não vai poder contar com o saque do FGTS. Ele não vai poder usar também o saldo do FGTS da conta vinculada dele, por exemplo, para comprar a sua moradia própria, né? Ou quando ele se aposenta, né? Então, o importante é que o trabalhador possa, de fato, acompanhar o seu saldo, né, todo mês do Fundo de Garantia, né, para evitar um problema na hora que ele vier precisar do recurso. O trabalhador pode conferir o saldo do FGTS de diversas maneiras. Essa é a grande novidade do FGTS, os canais que são disponíveis para o trabalhador poder ter acesso às informações, né, do Fundo de Garantia. E a grande novidade está no acompanhamento que o trabalhador pode fazer pelo seu próprio celular, né, recebendo mensagem do SMS. Né. Se ele entrar na internet ou se ele entrar em contato com a agência da Caixa, ele pode aderir a essa sistemática, né. E essa é a única sistemática? Não. A Caixa disponibiliza outras formas do trabalhador receber essa informação. Por exemplo, no ano de 2014, a Caixa mandou mais de 300 milhões de extratos diretamente para a residência do trabalhador. O dinheiro que é depositado no FGTS do trabalhador não fica parado e também tem rendimento parecido com o da poupança. A conta do Fundo de Garantia é como se fosse uma conta de poupança. Ela é atualizada todo dia 10. Né? A legislação, né, estabelece que a conta do FGTS tem que ser atualizada na base de 3%, no juro de 3%, né, mais o mesmo parâmetro de atualização da poupança que hoje é a TR. Então, as contas do FGTS são atualizadas no dia 10, né, com 3% mais TR, né, 3% ao ano mais TR. O FGTS foi criado na década de 1960 como uma reserva de emergência para os trabalhadores demitidos sem justa causa. Mas, para ter acesso ao fundo, cabe ao empregador fazer o depósito do dinheiro para o trabalhador. A lei do FGTS, a Lei 8.036, ela estabelece que cabe ao empregador. E isso é uma coisa importante, que muitos dos trabalhadores acham que o valor é descontado do seu contra-cheque. Não é. Na verdade, cabe ao empregador, ele logicamente se baseia no salário do trabalhador, ele recolhe e tem que fazer o depósito mensal, né, na ordem de 8% do salário do trabalhador, né, mas isso não representa nenhum desconto, né, no contra-cheque do trabalhador. É o empregador que tem que fazer esse depósito e faz, né, mensalmente até o dia 7 do mês seguinte ao trabalhado pelo trabalhador. O MPT investiga os casos de descumprimento do pagamento do FGTS. O que o MPT tem feito, quando recebe as denúncias, né, é abrir inquérito civil para verificar se o que está se denunciando é verdadeiro e, a partir do momento que chega à conclusão de que é verdadeiro o que foi denunciado, né, a gente procura, dentro do possível, regularizar a situação aqui administrativamente, ou seja, nos autos do inquérito civil. E quando há resistência por parte da empresa denunciada, representada, o que o Ministério Público tem feito é ajuizar uma ação civil pública, né, para obrigar a empresa a realizar os recolhimentos do FGTS dentro do prazo. Uma empresa de vigilância de Alagoas foi denunciada pelos próprios empregados por cometer irregularidades no depósito do FGTS, atraso de salários e assédio moral. Consta ainda na investigação do MPT que eles deixaram de recolher ou recolheram o fundo após o vencimento sem os acréscimos legais que os trabalhadores demitidos sem justa causa tinham direito. Caso a empresa não comprove a regularização do fundo de garantia, o MPT pode ajuizar uma ação civil pública na justiça contra ela. Para denunciar esse tipo de caso, o trabalhador pode procurar uma das procuradorias regionais do trabalho do MPT. A seguir, parte da rotina de uma psiquiatra. Um profissional da área médica que estuda as doenças mentais e os métodos de prevenção e trabalha com diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes que tenham algum distúrbio mental.
O psiquiatra é o profissional que você vai conhecer hoje no quadro Meu Trabalho. E quem vai abrir as portas do consultório para a gente é a doutora Mônica Mello, que já está aqui ao meu lado, profissional da área já há 4 anos. Tudo bem? Tudo bom, Rafael? Qual a definição de psiquiatria, doutora? Psiquiatria é a área médica responsável pelos transtornos da saúde mental. Depressão, ansiedade, insônia, alguns transtornos psicóticos, né? Uma área que acaba interrelacionando bastante a parte física com a parte mental. E quais são as especialidades da psiquiatria? Existem subespecialidades dentro da psiquiatria, né? Tem a psiquiatria infantil, tem a psiquiatria geriátrica, tem a psiquiatria forense, né? Uma das áreas atuais também é a medicina do sono. Então, tem várias áreas dentro da psiquiatria geral. E aqui a especialidade que você atende no consultório é qual? Eu fico mais na parte da psiquiatria geral. Acabei de fazer uma formação em terapia cognitivo-comportamental e estou me especializando em capacitação de medicina do sono. Por que você escolheu essa profissão? Muito interesse pela parte humana da medicina, né? Conseguia ver durante a faculdade que muitos dos sintomas físicos do paciente estavam associados com ansiedade, né? Pacientes chegavam tendo crises que aparentemente pareciam crises convulsivas e no final das contas eram devido a algum fator estressor que tinham vivenciado. Então isso gerava em mim uma curiosidade. Então foi onde achei que era o melhor ramo para mim. Bom, nós estamos na recepção da clínica e quando o paciente chega aqui, qual é o primeiro contato que ele tem aqui? Ele fala com a Márcia, é isso? Isso, ele chega, a Márcia faz o cadastro no sistema e após fazer o cadastro ela entrega essa pastinha, tá? Onde contém uma ficha de primeira consulta com dados gerais para ele preencher, né? E alguns testes, né? Que ele vai preenchendo. Um dos testes é para ver em que grau estão os sintomas depressivos e avaliar o quadro de ansiedade, né? Dentro dessa pastinha também contém esse livrinho, que tem várias orientações sobre o tratamento na saúde mental. Não só para quem está em tratamento, mas para as pessoas em geral. Tá? Funciona como uma triagem, então? Sim, funciona como uma triagem. E aí depois disso, o paciente tem acesso ao consultório que fica ali? Isso. Pode apresentar pra gente? Claro, pode vir. Vamos lá? Bom, doutora, a primeira pergunta é: onde está o divã? Não necessariamente o consultório de psiquiatria precisa ter um divã. Os divãs estão mais associados a terapias, né? A psicanálise, onde o paciente se deita e faz mais a terapia mais da parte psicológica ou se algum psiquiatra tem essa formação, né? Aqui no meu consultório eu prefiro mais a parte medicamentosa e alguma intervenção na parte cognitivo-comportamental. Então não utilizo divã. As pessoas confundem muito psicólogo e psiquiatra? Tendem a confundir, sim, e é um questionamento muito frequente, né? Qual que é a diferença de psiquiatra para psicólogo? Essa é a pergunta, qual a diferença, então? Isso. O psiquiatra, ele faz a medicina, o curso de medicina, 6 anos, e em seguida faz a especialização, 3 anos em psiquiatria, né? Basicamente, a gente tenta associar os transtornos depressivos com a parte química cerebral. Então, a gente atua organizando essa parte da química cerebral com as medicações. O psicólogo não. O psicólogo ele tenta entender a parte psíquica, o comportamento, o histórico de vida e com isso ensinar o paciente a lidar com traumas e modificações de comportamentos e pensamentos. Só um psiquiatra pode indicar medicamentos, por exemplo, ao paciente? Isso, só o psiquiatra. A maioria das doenças ou talvez os problemas enfrentados pelos pacientes que aparecem aqui tem tratamento ou tem cura?
A maioria tem tratamento e cura. A grande questão é que o tratamento é longo, é no mínimo de 6 meses a 1 ano na primeira crise. Só que o paciente ele tende a, com 1 mês que teve uma melhora, já estou bom e abandona o tratamento. E cada vez que o paciente abandona o tratamento antes de terminar o ciclo do tratamento, a chance de recaída é muito grande. E cada vez que vai tendo mais recaídas, mais difícil é de vir a cura, a remissão total dos sintomas. Há um certo estereótipo, talvez preconceito das pessoas em relação ao psiquiatra. Ah, eu não vou ao psiquiatra porque eu não sou doido. Ah, claro, tem sim, tem muito inclusive. Mas tem melhorado bastante, A ABP, que é a nossa associação, tem feito um trabalho excelente na mídia para diminuir esse preconceito, né? E hoje em dia as pessoas não têm qualidade de vida, né? As pessoas estão exigindo cada vez mais do cérebro delas. As pessoas não dormem direito, não comem direito, não fazem atividade física, estão cada vez mais workaholics. Então, assim, o cérebro não dá conta. Então, vai um processo de estresse. Estresse é uma coisa normal do ser humano. Mas quando é um estresse crônico, isso propicia desenvolver doenças na psiquiatria. Ansiedade, depressão, o esgotamento físico e mental, que é o burnout. Que tipo de doenças ou sintomas a maior parte dos pacientes que vêm ao consultório, que aparecem por aqui, apresentam? Em especial os trabalhadores. Insônia, é muito frequente insônia. Muita ansiedade, né? Sintomas físicos, coração acelerado, falta de ar, a sensação de que vai morrer. Então, muitos deles acabam indo primeiro num clínico, no cardiologista, em outros médicos, para depois chegar até a psiquiatria. Porque nunca, em primeiro momento, acha que é da psiquiatria. Eu vou sentar aqui no lugar do paciente, você no lugar que lhe pertence. Isso. Me diz uma coisa, o pessoal que está assistindo a gente agora e sonha em entrar na área da psiquiatria, que conselho, que recomendação você dá ao nosso telespectador? Estudar muito, acho que é uma coisa que a gente não pode parar de jeito nenhum, ainda mais a psiquiatria, que é uma especialidade relativamente nova, né? Então tem muita coisa a ser descoberta, tem muita medicação sendo lançada no mercado, então tem que estudar bastante, né? Tem que tentar se aperfeiçoar, né? É necessário ter empatia com o paciente, né? Você se comover com o sofrimento do outro para poder ajudar, não é uma coisa mecânica. Na psiquiatria tem muita coisa de subjetiva, que é na conversa que você consegue tirar do paciente, né? Então você tem que ter empatia, tem que ter paciência, né? Tem que gostar de lidar e de lidar diretamente com o paciente, com os problemas pessoais da vida dele. Quais os principais desafios da profissão? Os principais desafios, ainda um pouco do estigma, do preconceito, né? E a questão de ser um tratamento prolongado e que não depende só de remédio. Muita gente chega aqui na psiquiatria achando que eu vou dar um remédio milagroso. Não vou fazer isso. Tratamento da saúde mental não é só remédio, é uma série de mudanças na qualidade de vida, né? É importante ter um sono adequado, uma alimentação balanceada, a prática de atividade física, né? Ter momentos de lazer. Trabalhar é importante? Mas na medida certa. Né? É importante ter tempo para a família, a espiritualidade é uma coisa que é muito importante também. Então o que eu questiono com meus pacientes uma parte do tratamento fica por minha conta, o restante fica por conta do paciente. E ele precisa se mobilizar também para ter essa mudança, essa melhora dos sintomas. Como é que você avalia o mercado de trabalho hoje? Na psiquiatria? Isso. Excelente. Muito bom, muito bom. Cada vez mais as pessoas estão vendo a necessidade de procurar para ter um ajuste nessa qualidade de vida, cada vez mais. Está crescendo bastante. Qual a carga horária de um médico psiquiatra hoje? Depende de qual área você quer seguir, né? No meu caso, eu atendo só consultório. Então, mais ou menos umas 6 horas diária, né? Tem gente que faz plantão, tem gente que faz
além do plantão consultório, varia bastante. Bom, doutora, obrigado por receber a equipe do Trabalho Legal aqui no seu consultório. Obrigada a vocês. Bom, espero que você de casa tenha gostado. A edição de hoje do Trabalho Legal fica por aqui e você pode enviar a sua sugestão de pauta para trabalholegal.pautas@gmail.com. Já para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. A edição de hoje fica por aqui e até a próxima semana.